Contra o Santos, Zé Ricardo usou 3 volantes, vocês lembram, né? Quem ganhou a chance na posição de origem mesmo foi Gabriel Dias, que estava sendo utilizado ali como lateral, jogou no meio e quer continuar neste setor. 10 pontos conquistados em casa. O Fortaleza é o 16º colocado entre os mandantes. Por outro lado, é o 8º melhor jogando fora de casa. Manter esse desempenho fora e melhorar os números em casa é o que pode dar ao time a chance de brigar pela Sul-Americana ao fim do campeonato. O Fortaleza perdeu os últimos 3 jogos que fez na Arena Castelão. Vem aí 2 partidas seguidas em casa. Na outra vez que isso aconteceu, fez 6 pontos. Venceu Cruzeiro e Avaí em sequência. Primeiro jogo do Goiás, porque não dá para você ficar fazendo projeções, né? E como a gente falou, a gente está pensando para cima, né? Não tem que ficar pensando lá para baixo, porque a gente tem um grupo qualificado para dar saltos maiores. Por isso mesmo que repetir o que já conseguiu nesse campeonato, vencer 2 seguidas, é imprescindível. Sem colocar o carro na frente dos bois, naturalmente. Por isso, todas as atenções estão no Goiás. O Fluminense fica para depois. No jogo contra o Santos, Gabriel Dias jogou como volante, posição de origem dele. Do próximo jogo, diante do Goiás, domingo, deve ser titular de novo e de novo como volante, já que Juninho está suspenso. Ou seja, mesmo que Zé Ricardo volte a escalar apenas 2 jogadores de marcação no meio, Gabriel deve continuar no time. Antes de Zé Ricardo chegar, Gabriel era escalado como lateral no time de Rogério Ceni. O jogador está tendo que se readaptar à posição de origem. É um pouco diferente, porque noção de espaço você fica um pouco, como vem treinando só treinando de lateral, então você ainda fica um pouco limitado, noção de espaço, né, essas coisas assim. Mas com o treinamento, como eu falei, se o Zé optar colocar como volante, eu vou dar o meu melhor. Se ele optar colocar como lateral, também vou procurar dar o meu melhor para poder ajudar. Ontem o time se reapresentou depois do empate heróico contra o Santos. Sem Edinho, com dores na planta do pé. Mas não deve ser problema para o jogo de domingo. Bruno Melo, com virose, foi poupado do treino. A boa notícia foi ver Ederson já participando de atividades físicas com bola. Nos próximos dias, o Fortaleza se prepara para o jogo contra o Goiás domingo. Jogo para somar 3 pontos e melhorar o desempenho em casa. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, você. Boa tarde para você. Muito Vamos boa falar tarde. sobre Gabriel, que estava jogando bem na lateral, um jogador mais forte até do que o Tinga, o que é difícil, né? Difícil fisicamente, é um jogador muito forte. Mas que no meio ele também foi bem, né? Contra o Santos, né? Foi sim. No segundo tempo, numa claro. ideia, como todo o contexto do Fortaleza, numa ideia de jogo diferente do que o Fortaleza se habituou a jogar, 3 volantes. E fica essa expectativa, né? Se ele vai ter a chance de continuar como titular para esse jogo contra o Goiás, uma vez que o Fortaleza não tem o Juninho, né? Então acho que eu imagino ele voltando com uma ideia de time mais parecida com aquela que começou o Inter. Ele vir com 2 volantes e ter um meia mesmo, pode ser o próprio Mariano Vasquez, 2 jogadores abertos, com o Elton Paulista à frente, e aí ficaria Felipe e Gabriel, né? Mas claro que ele pode querer, por exemplo, vir com o Derlei, jogar com 3 volantes provavelmente ditos, manter mais ou menos a ideia do que começou o jogo contra o Santos. Vai ter uma semana para trabalhar aí. Se a gente sabe que o Goiás é um time que depende demais do Michael, que é um capeta, é um jogador, né, do 1 contra 1, que o lateral que cai do lado dele vai ter dificuldade. Mas também não imagino o Goiás sendo um time que, em teoria, agrida tanto o Fortaleza como o Santos ia agredir, né? Vai. Então, por isso que eu tenho imagino, até porque o primeiro tempo do Fortaleza contra o Inter foi bom. Então, acho que ele pode voltar a ter mais aquela ideia de jogo. Não vai ter o Juninho, volta o Mariano, o Gabriel e o Felipe. Felipe fica sendo mais o que o Juninho vem fazendo, o cara mais responsável pela saída de bola. E o Gabriel tendo mais uma chance de jogar, até porque ele não tem um Araruna. Talvez outro jogador que poderia aparecer nessa ideia, ser um volante que sai, mas pro jogo o Araruna está no departamento médico. E Nenê Bonilha poderia ser uma opção também ou não? Poderia também. É um jogador também que faz a linha de volante, joga também no setor de aproximação. Mas eu imagino que a ideia dos 3 volantes era porque era o Santos na Vila Belmiro. Um time com vocação mais ofensiva, um time que jogando dentro de casa, estádio cheio. O Goiás vai vir para cá respeitando mais o Fortaleza do que o Santos faz na Vila. Então acredito, e repito, o primeiro tempo do Fortaleza contra o Inter, com essa ideia de jogo de 2 volantes, uma linha com 3, o centroavante, não foi ruim. O Fortaleza poderia ter vencido o Inter no primeiro tempo daquele jogo. Ele cai de produção no segundo tempo.
Mas o primeiro tempo foi um time que criou pelo menos 2 grandes chances, não sofreu grandes situações defensivas por conta do Inter. Ele sem o Juninho, acho que fica até mais natural voltar o Mariano, joga com o Gabriel e o Felipe na linha de volantes. Bom,